Bom dia, paz do Senhor, queridos irmãos. Estamos começando hoje nosso 8º dia de campanha, Caminho da Santidade. São 40 dias nessa jornada, de jejum e oração, e Deus sendo glorificado através da sua vida, da minha vida, da nossa vida como igreja, crescendo na graça e no conhecimento. Hoje o tema é Andai na minha presença e seja perfeito. O texto base está lá em Gênesis capítulo 17, versículo 1, quando Deus diz a Abrão essas palavras. Quando Abrão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhes apareceu e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, ande segundo a minha vontade, seja perfeito ou íntegro. A palavra perfeição, ela tem esse sentido de integridade, de que nós estamos precisando atualmente são de cristãos genuínos, cristãos íntegros, que demonstrem o amor de Cristo nos seus corações e através das suas ações possam demonstrar que tem o Espírito Santo de Deus, que é um novo nascido, que é uma nova criatura, homens e mulheres tementes a Deus. E graças a Deus por essa campanha está nos levando para essa jornada rumo à integridade, à perfeição, segundo a palavra do Senhor. O comando de Deus para Abrão naquela época, Abrão ainda, não era nem Abraão, era Abrão, no versículo de hoje, falando sobre integridade, ele tem muito a ver com o que Jesus disse lá no Evangelho de Mateus aos seus discípulos. Jesus repete essa mesma fala para os seus discípulos e ele vai trazer aqui, no capítulo 5 de Mateus, o Evangelho de Mateus, no versículo 48. Mas vamos ler no versículo 43 até o 48. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie seu inimigo. Eu, porém, lhes digo: ame os seus inimigos e orem pelos que vos perseguem, para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês que está nos céus, porque ele faz o seu sol nascer sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se vocês amam apenas aqueles que amam, que recompensa terão? Os publicanos também o fazem o mesmo. E se sacudirem e se saudarem somente os seus irmãos, o que é que estão fazendo demais? Os gentios também fazem. Aí ele vai dizer no 48, portanto sejam perfeitos, ou seja, sejam íntegros, como é perfeito o Pai de vocês que está no céu. O preço é muito alto, irmãos. Seguir a Cristo não é amar apenas alguns. Não é eu me aproximar somente de quem meu coração quer. É eu amar os meus inimigos, aqueles que me perseguem. O preço é muito alto. O cristianismo não é fácil. Mas eu quero dizer para você, tudo que tem na Bíblia é orientação para que nós possamos chegar um dia na presença do Deus que é santo, poderoso, onde os anjos estão lá no céu clamando 24 horas, santo, santo, santo. Ele é perfeito e nós não conseguiremos, irmãos, essa tarefa sem a ajuda do Espírito Santo. Lá em Romanos capítulo 8, versículo 26, Paulo vai dizer que o Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas. Ele nos ensina a orar e ele vela por nós com gemidos inexprimíveis. Ou seja, nós muitas vezes não conseguimos, na maioria das vezes, nós não conseguimos ter forças para fazer alguma coisa, nem orar. Mas Ele intercede por nós, Ele nos ajuda na nossa fraqueza. É nesse momento que o Espírito Santo chega e entra nos nossos corações de uma forma tão plena, enche-nos. É o enchimento do Espírito que nos faz levantar e trilhar nossa jornada. Nós já temos o Espírito Santo, mas nós somos cheios da sua plenitude e graça todos os dias quando nós buscamos a face do Senhor. Então, sem a ajuda divina, irmãos, jamais nós poderíamos atingir uma condição dessa de perfeição, de integridade, né, aos olhos de Deus. Mas com a ajuda dele, nós somos sim capacitados a viver conforme a sua vontade, né? E nós precisamos, irmãos, nos nossos momentos de fraqueza, orar e pedir a Ele o quê? Sabedoria, pedir a Ele graça, pedir a Ele que nos dê confiança, que Ele nos capacite a vencer as nossas fraquezas
e que a nossa carne, irmãos, não reine no nosso dia a dia, e que nós possamos nos aproximar dele, que é o nosso autor, consumador da nossa fé, Senhor Jesus Cristo. E é isso que ele espera dos discípulos dele. Ele nos capacitou para isso através do Espírito Santo de Deus. O apóstolo João, na sua primeira carta, capítulo 3, versículo 2 e 3, diz o seguinte: olha só, somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele Cristo, né, no caso, é puro. Ou seja, o autor de Hebreus disse ontem na lição, né, e a palavra de Deus fala, que sem santificação é impossível nós vermos a Deus. Então, esse processo de purificação, esse processo de santificação, ele é como se fosse algo necessário, essencial, para que possamos chegar na presença de Deus. Não pode chegar na presença de Deus uma oferta impura, né? Então, se nós, como Paulo disse, foi entregue como libação, né, no final da sua carreira ministerial, ele foi entregue como libação. Ele estava dizendo ali que para ele estava completado ali o seu ministério, mas ele combateu o bom combate, completou a carreira e guardou a fé. O que nós precisamos é estar, irmãos, preparados, como Paulo escreve lá em Filipenses, para sermos santificados na presença do Senhor e termos um corpo ressurreto, glorificado, e sermos igual a Ele, vermos Ele com os nossos próprios olhos. Então, nossa esperança é sólida e nós precisamos buscar essa pureza, nos esforçarmos para viver conforme os preceitos, os ensinamentos da vontade de Deus. Abraão, irmãos, quando ele recebe a promessa, ele não automaticamente conquistou essa promessa. Esperou 25 anos para que a promessa chegasse. E quando a promessa chegou, irmãos, Deus vai, ele pede, como prova de fé e obediência, ele pede o seu filho, o filho da promessa, e Abraão vai imolar o seu filho, vai até o monte entregar o seu filho ao Senhor, e lá o Deus Todo-Poderoso, o grande El Shaddai, providenciou a oferta. Estava lá o cordeiro, que Deus mesmo enviou para morrer e não precisar Abraão sacrificar o seu filho. Então, com a ajuda divina, nós podemos seguir o exemplo de Abraão, nós podemos viver uma vida acima das distrações, das futilidades desse mundo, não nos permitir que coisas mundanas enchem o nosso coração, mas sim que a palavra de Deus habite ricamente em nosso coração. Não podemos atingir a perfeição de uma só vez, claro, mas podemos seguir cada dia, um pouquinho. Esse esforço que você está fazendo para fazer essa campanha, momento de oração, ir aos cultos. Estou sentindo muitas faltas dos irmãos nos cultos de oração, de doutrina. Estão faltando. Por que está acontecendo isso? Que Deus possa lhe abençoar, que você possa hoje viver melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje, e todos os dias você vença você mesmo, suas fraquezas, suas limitações, e busque avançar sempre. Busque sempre um pouco mais, cada dia mais. Não deixe que a vida passe, irmão, sem que você faça o seu melhor para estar servindo ao Senhor. Claro que a salvação não é por obras, mas eu quero dizer para você, se você é um salvo em Cristo Jesus, todos os dias você vai mortificar a sua carne e todos os dias você vai buscar mais e mais a presença do Senhor. Então minha oração é que Deus te fortaleça, que Deus te ajude, que Deus nos ajude, que Deus nos fortaleça, que Deus nos dê graça para ser melhor do que ontem, que Ele nos perdoe, que Ele tenha misericórdia das nossas fraquezas e do Espírito Santo de Deus que intercede por nós, possa estar nos ajudando na nossa caminhada. Continue firme nessa jornada. Hoje eu peço a você que ore para que Deus possa alargar as tendas das igrejas. Deus faz a igreja avançar, Senhor Deus. Produz crescimento, traz aqueles que hão de ser salvos para a tua seara, porque os campos estão brancos, poucos são os trabalhadores, mas o Senhor é um Senhor que opera milagres, maravilhas ainda hoje. Então entra com a tua providência, cura, Senhor Deus, física e espiritualmente, a todos que estão necessitados, em nome de Jesus. É assim que eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Pai,
Queridos, Deus abençoe, tenha um bom dia. Dê um like, siga aí no canal, para a glória de Deus.